Olá, meu nome é Paula Teixeira. E o meu, Melchior Melo. Somos alunos do curso de Multimídia sobre IP na Universidade Federal de Minas Gerais e vamos falar um pouco sobre codificação de áudio e qualidade de percepção. O que é codificação? Codificar é transformar em códigos um fluxo de dados ou informações contidas em um arquivo. A necessidade de se codificar informações vem do anseio de representar com menos volume um conteúdo grande de informações. Isso é dado principalmente nos dias de hoje por limites no armazenamento computacional e limites nas taxas de transmissão. Não temos espaço para salvar todos os filmes e séries que vemos nas memórias dos nossos computadores, ou não temos uma velocidade de internet rápida o suficiente para transmissão ou recepção de um vídeo 4K. Podemos ainda, de certa forma, codificar o arquivo a ponto de deixá-lo legível apenas a quem compreenda a forma de decodificá-lo, encriptando-o. Formatos de codificação e decodificação são chamados de codecs. Ao falarmos de reduzir espaço de armazenamento e taxa de transmissão, estamos lidando com um aspecto da codificação chamado de compreensão de dados. A compreensão permite representar partes repetidas em um arquivo com menos volumes de bit. Reduzir as redundâncias é um dos princípios básicos de todas as codificações. A representação digital de um som em um formato de arquivo ou fluxo de bits é dada através da codificação do sinal sonoro. O som, sinal acústico percebido por humanos, compreende uma faixa de frequências de 20 a 20 kHz e, por ser um sinal contínuo, é necessário mostrá-lo para a representação digital. Normalmente, utiliza-se taxa de amostragem de 44.1 kHz a 16 bits, na maioria dos casos de aplicações práticas. As redundâncias do sinal de áudio serão removidas através de uma modelagem do funcionamento da audição humana, pela entropia do sinal, por predição, por intensidade, dentre outras formas. E ela pode ser com perda de informação contida no sinal ou sem perdas, permitindo a íntegra e fiel reconstrução do arquivo amostrado. Vamos falar nesse vídeo um pouco sobre 3 formas populares de codecs. O MPEG-2 Layer 3, popularmente conhecido como MP3. O AAC, Advanced Audio Coding, muito utilizado em vídeos. E o Opus, um codec gratuito e de código aberto, utilizado em streaming de música e áudio. O MPEG-2 camada 3, ou MP3, é um formato de codificação de áudio com perdas. Ele é baseado em modelos de percepção auditiva humana. Nele, codifica-se apenas com aquilo que é percebido na percepção do som. Por exemplo, as frequências acima ou abaixo da faixa de audição humana não são codificadas. Pelo teorema de Nyquist, a maior frequência que pode ser amostrada em um sinal é metade da frequência de amostragem. O MP3 permite taxas de amostragem de 8 a 48 kHz, ou seja, pode-se trabalhar desde formatos que não abrangem toda a faixa de audição humana até formatos que possibilitam uma melhor codificação de altas frequências. Para transmissão em fluxo contínuo, o MP3 permite taxas de 8 a 320 kbps por segundo. Para codificar o arquivo MP3, utiliza-se a transformada discreta em cossenos, através de um banco de filtros híbrido, e as camadas usam apenas filtros passa-baixa. Além dos filtros, a DCT utilizada corrige erros introduzidos por esse banco. Também são manipuladas as componentes espectrais de modo a aproximá-las da banda crítica. É utilizado aqui o mascaramento em frequência e o mascaramento temporal. Quando ouvimos um som, o limiar de audição sobe, e frequências próximas ou sons subsequentes abaixo desse limite não são percebidas. Com isso, podemos reduzir quais informações são codificadas e quais são descartadas. Na imagem ao lado, exemplificamos o mascaramento em frequência. Ao ouvir um som, representado pela barra verde, o limiar da audição sobe, de forma a mascarar o outro som, representado pela barra vermelha. No MP3, o som vermelho é eliminado do arquivo final. AAC é um esquema de codificação para compressão com perdas de dados de som digital. Sua tecnologia pode ser usada para codificar arquivos de áudio entre médias e altas taxas de transmissão. Seu processo de funcionamento é semelhante ao MP3, com o uso de transformada discreta em cossenos, modelo psicoacústico e mascaramento. A sua diferença com o MP3 está em pequenas melhorias, como por exemplo uma taxa de amostragem maior, de 8 a 96 kHz, comparada com 8 a 48 kHz do MP3. Além disso, um modelo psicoacústico mais eficiente.
Também tem-se um banco de filtros mais simples, no qual a AAC usa uma DCT pura, de modo a propiciar uma melhor codificação do sinal. Um dos perfis de uso do AAC é o AAC-LD, AAC Low Delay, desenvolvido para combinar as vantagens da percepção da codificação do áudio com o mínimo de atraso necessário para uma comunicação de via dupla. A imagem mostra um exemplo de fluxo de codificação de sinal. A linha em negrito se refere ao sinal codificado. Percebe-se que o áudio passa pelo modelo psicoacústico para definir os parâmetros que serão usados nos blocos de codificação. O Opus é um formato de codificação gratuito e livre, criado pela CIF.org Foundation e padronizado pela Internet Engineering Task Force. Ele foi criado para codificar de forma mais eficiente tanto música quanto voz, propiciando uma percepção mais agradável aos ouvintes. O Opus trabalha tanto em banda estreita, a 8 kHz, até banda completa, a 48 kHz. Devido à melhor codificação, ele passou a substituir o codec Vorbis, de extensão OGG, e a compressão de voz SPEX. Quanto à transmissão, ele possibilita taxas de 6 a 510 kbps por segundo. Em comparação, um CD utiliza cerca de 1411 kbps por segundo. Sua codificação permite o controle flexível tanto de complexibilidade quanto de taxa de transmissão. Isso é dado pelo uso combinado de dois outros codecs de banda completa, o CELT e o Silk, sendo esse último mais focado para voz e criado pelo Skype. Ainda é utilizada uma DCT modificada que utiliza janelas sobrepostas para o cálculo dos coeficientes. Além disso, é usada a codificação pela energia do sinal, que preserva o envelope espectral no domínio da frequência, e modelos psicoacústicos implícitos no processo. A compressão de áudio deve ser eficiente e possível para que o arquivo tenha o tamanho reduzido, mas que não represente uma perda de qualidade perceptível ao ouvinte, ou seja, o áudio reconstruído soe tão próximo ao original. Tudo depende da forma com a qual codificamos, dos critérios que usamos para codificá-lo e de uma relação custo-benefício entre qualidade, taxa de compressão e custo computacional. Uma boa representação é aquela na qual a compressão não gerou distorção ou artefatos estranhos ao real. A fim de avaliar a qualidade da codificação, utiliza-se a pontuação média, uma medida subjetiva de qualidade. Nela, o ouvinte é exposto ao arquivo original e então ao arquivo codificado. Ele deve, em seguida, avaliar a qualidade do arquivo codificado de 1 a 5, onde 1, a codificação incomoda a percepção, ou seja, ruim, e 5, a codificação foi imperceptível ao original. No gráfico, podemos ver que o Opus sobressaiu-se perante todos os perfis de codificação AAC e a OGG Vorbis, pontuando algo próximo a 4 na escala de pontuação média. Em outro teste de pontuação média, voltada para música, foram utilizadas diversas amostras dos mais variados estilos musicais. Os ouvintes ouviam o original e, em seguida, o mesmo trecho codificado em Opus, AAC, OGG, MP3 e FAAC. Este último é um codec de uso gratuito e não proprietário, ao contrário do AAC, que requer o pagamento de licenças para sua utilização. Aqui, as pontuações de 1 a 5 foram pontuadas da seguinte maneira: 1 significa uma codificação com perdas muito incômoda. 2 representa perdas incômodas. 3 ligeiramente incômodas. 4 uma codificação com perdas perceptíveis, mas não incômodas. E 5 as perdas foram imperceptíveis. Cada símbolo representa uma amostra e está posicionada na pontuação média recebida para cada codec. Observa-se que a pontuação média para todos os arquivos no Opus são consideravelmente maiores que aquelas recebidas pelo AAC, OGG e MP3. As amostras codificadas pelo codec FAAC receberam pontuações entre 3 e 1, ou seja, com perdas ligeiramente incômodas a muito incômodas. O intervalo de confiança para cada pontuação média de todos os arquivos é de 95%, e está representado pelas barras e pelo ponto laranja à esquerda. Ao compararmos em aspectos técnicos os formatos de codificação, o Opus apresenta-se como a alternativa mais versátil que atende aos mais diversos tipos de aplicação, desde transmissão de voz via IP em banda estreita, até transmissão de música em alta qualidade em banda completa estereofônica. O MP3 permite uma banda comparável ao AAC, porém o último possui uma pontuação média maior do que o MP3 e menor do que o Opus.
Vale ressaltar que o AAC requer o pagamento de licenças para sua utilização. Levando em conta uma análise da latência de cada formato de codificação, o Opus também sai à frente comparado aos seus concorrentes. A latência média do Opus é por padrão de 26,5 milissegundos. Isso permite que aplicações em tempo real, como telefonia, voz sobre IP e videoconferência, sejam realizadas. O AAC Low Delay, AACLD, possui uma latência em torno de 20 a 40 milissegundos. Já o MP3 possui uma latência maior, que gira em torno de 200 milissegundos, impossibilitando aplicações em tempo real. Agradecemos por assistir até aqui e até a próxima!